Independente se você já viu vários vídeos a respeito desse caso ou se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, fica aqui comigo porque nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão diferenciada a respeito desse caso. Você já parou para pensar que hoje, com a expansão das redes sociais, em que com apenas poucos cliques compartilhamos o que quisermos com qualquer pessoa, podemos estar nos tornando mais frágeis e menos conscientes de que, uma vez na internet, na memória para sempre estará. Oi, aqui é a Jéssica. E agora, nesse vídeo, entre as reflexões que eu quero trazer aqui para a gente compartilhar ideias, uma delas é: qual é a minha intenção ao expor? Qual é o meu sentimento? O que é que eu espero com essa exposição? O que é que eu espero de reação das outras pessoas ao expor algo? Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque geralmente a gente não posta algo simplesmente por postar, sem esperar nenhuma reação das outras pessoas, sem esperar nenhum tipo de comentário. A gente normalmente está esperando que as outras pessoas tenham uma reação, seja de deixar um like, seja de deixar um comentário, seja de esperar que as pessoas validem aquilo que a gente está sentindo ou aquilo que a gente está passando naquele momento. Então é importante que a gente tenha essa clareza. O que deve ser exposto, o que deve ser mantido em offline? Quem define aquilo que deve ser exposto? Quem define aquilo que deve ser mantido em offline? Parece que atualmente a gente ama ditar regras na vida das outras pessoas. E com isso, eu não estou dizendo que concordo com o fato de ter sido feita essa exposição. Mas com isso eu quero que a gente traga a reflexão sobre aquilo que a gente vai expor e para que a gente possa pensar e refletir sobre aquilo que deveria ser exposto, sobre aquilo que não deveria. Será que existe uma regra para aquilo que deve ou não ser exposto dentro da rede social? E se existe essa regra, todas as pessoas que utilizam a rede social vão seguir realmente essas regras? Talvez aqui nesse caso específico seja mais importante a gente focar nas coisas que a gente posta e no tipo de conteúdo que a gente consome e não simplesmente querer apontar o dedo para as outras pessoas. Sabe-se lá o que passou na cabeça e o que passa na cabeça das pessoas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos próprios pensamentos e sentimentos e a gente ainda acha que consegue ter a certeza de que outras pessoas pensaram, de qual foi a real intenção daquelas pessoas. A gente não tem como ter certeza absoluta disso. A gente pode fazer suposições, a gente pode ter hipóteses, mas certeza absoluta a gente não tem como ter. Certa vez eu ouvi em uma palestra do Hélio Couto a seguinte mensagem: não julgueis, pois vocês não têm todas as informações para fazerem uma análise justa. E essa mensagem, essa frase me marcou e me marca profundamente, porque faz com que a gente consiga refletir. Realmente, nós não temos todas as informações. Quantas vezes, por exemplo, em fim de relacionamentos, os ex-namorados contam histórias que não são congruentes, histórias que são divergentes. De um lado, parece que a pessoa que está errada na situação é a ex-namorada. Por outro lado, parece que o ex-namorado é o vilão da história, quando na realidade nenhum dos dois são vilões, mas sim tiveram experiências diferentes e interpretaram as coisas de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente julga essas situações e dizendo: ah, essa pessoa tem razão, essa pessoa está completamente errada, mas baseado em quê a gente tem essa opinião? Baseado em quê a gente julga as pessoas? Não sabemos a real intenção por trás das situações. Apesar disso, julgamos, baseados naquilo que acreditamos, naquilo que vivenciamos, e de acordo muitas vezes com o que a maioria está falando. E aí entra em questão o efeito manada e a pressão social. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não ser levado por opiniões que estão sendo dadas antes do momento, por opiniões que talvez nem deveriam ter sido dadas. Você se lembra da história da Jennifer, do avião, em que ela não quis sair do lugar dela? Muita gente criticou a mãe da criança, muita gente saiu julgando e atacando a mãe, pensando que a mãe tinha sido a responsável por gravar aquele vídeo. E só um tempo depois a verdade veio à tona. Só um tempo depois.
Mas até chegar a essa verdade, a mãe, a criança e a família sofreram diversas ameaças. E muita gente aplaudiu e apoiou a Jennifer na atitude dela de permanecer no seu lugar. E até aí tudo bem, a Jennifer estava no direito dela e ela exerceu esse direito dela. Mas será que cabia a gente jogar tantas pedras nessa mãe que supostamente havia gravado o vídeo, quando na realidade nem foi ela que havia feito isso? E depois de acontecer essa situação inteira, a gente ainda vai pegar a pessoa que fez o vídeo e a filha e ainda vai atacar também? Quando é que a gente vai aprender que a gente não tem todas as informações? Quando é que a gente vai entender e compreender que muito mais importante é a gente se dedicar na nossa própria evolução, é a gente se dedicar no nosso dia a dia, a nossa família, a vencer as nossas dificuldades? Onde está o seu foco? Porque a sua vida ela está passando. E enquanto muitas vezes você está tão focado nas polêmicas que estão acontecendo na vida do seu vizinho, na vida daquela pessoa que você de alguma forma tem inveja ou que você admira, a sua vida, o seu tempo, ele está passando e ele não vai voltar. Então foque a sua atenção na sua vida, em solucionar aquilo de importante que você precisa solucionar, em resolver os seus problemas e não em simplesmente pegar as pedras e ficar atacando nas pessoas. Porque da mesma forma que nós julgamos, em algum momento nós também seremos julgados. E muitas vezes a gente se sente livre, principalmente aqui no ambiente da internet, para jogar nossas opiniões na cara das pessoas, para jogarmos pedras. Mas quando recebemos a represália, mas quando recebemos de volta aquilo que fizemos, nós não entendemos, nós não aceitamos, nós nos colocamos como vítimas. Mas nós, de fato, não somos vítimas das situações que nos acontecem. Aqui, novamente, eu quero voltar para essa questão do efeito manada. Presta atenção no significado dessa expressão. Efeito manada é a tendência de seguir as ações ou opiniões de um grupo sem analisar os fatos ou fundamentos. Ou seja, a gente simplesmente vai seguindo uma determinada narrativa sem sequer conhecer todos os fatos dessa situação, sem sequer estar inteiramente por dentro daquilo que está acontecendo. Simplesmente porque a maioria está seguindo, simplesmente porque a maioria está falando que aquilo é o correto a se fazer. Então a gente precisa aprender a pensar por nós mesmos, porque senão sempre vamos estar sendo levados por pensamentos de outras pessoas. Então muitas vezes até por uma pressão social a gente segue o efeito manada, sem sequer saber a realidade dos fatos. Então é importante que a gente tenha consciência e comece a pensar por nós mesmos. Você já parou para pensar quem é que definiu aquilo que deve ser exposto e aquilo que não deve ser exposto dentro das redes sociais? São coisas que normalmente a gente não para pensar, para refletir. As coisas muitas vezes simplesmente vão acontecendo e a gente sequer tem a consciência, a gente sequer tem a noção de quem definiu aquilo que deve ficar no offline e aquilo que deve ser divulgado. E com isso aqui eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contrária ao casal ou ao fato de eles exporem na rede social tanto da sua vida pessoal. Mas o que eu quero que fique bem claro pra gente é que muitas vezes a gente não sabe e a gente não tem todas as informações. Então vamos focar a nossa atenção, vamos focar a nossa vida para viver e não simplesmente ficar pulando de polêmica em polêmica, pois sempre vai existir uma nova polêmica. E enquanto isso, o seu tempo, ele está passando e ele não vai retornar. E o tempo que você perdeu, muitas vezes jogando pedra nessas pessoas, é um tempo inútil. Até que ponto a exposição nas redes sociais é saudável? Talvez algumas coisas, ou talvez a maioria das coisas, devessem ficar em modo avião. Você gostou dessa reflexão? O que você acha a respeito desse tema? Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vive preso a polêmicas de celebridades. E aproveita e me conta aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!